O presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas e também das polícias. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. E o que eu posso falar do general Braga Neto? É uma pessoa de combate. É um general da linha de frente, de combate. O meu exército não vai para a rua para cumprir decretos de governadores. O meu exército, que eu tenho falado o tempo todo, é o povo. E esse povo está toda a sociedade, inclusive o exército fardado. Fala, seus mal diagramados, a mamata acabou, mas apenas para os integrantes dos governos anteriores, para os funcionários e pau-mandados do Bolsonaro, espalhados em todos os níveis hierárquicos. Ela funciona muito bem, principalmente para aqueles que vieram das Forças Armadas. E até por conta disso, nenhum dos 6.000 militares que compõem o governo está muito contente com a possibilidade de ser derrotado nas eleições do ano que vem para o PT ou perder o cargo para indicados do Centrão a partir de 2021. Não é que eles acreditem realmente que as urnas eletrônicas não funcionem ou que o Lula seria capaz de introduzir o comunismo no Brasil. Tudo isso é uma cortina de fumaça para uma preocupação muito maior e mundana. Os militares pegaram gosto por dirigir carros esportivos, SUVs de primeira linha, comprar casas de veraneio e poder comer apenas os produtos de linha premium dos mercados. E por isso vão lutar com todas as forças que ainda preservam em suas carcaças carcomidas por pintar meio fio embaixo de sol escaldante para preservar super salários que podem chegar até 100 mil mensais. Salário não, bonificação para proteger nosso país da ameaça do comunismo, que fique bem claro. O general Braga Neto, por exemplo, que já flerta abertamente com o autoritarismo e o cancelamento das eleições de 2022, ganha nada menos que 100 mil por mês para cumprir esse papel de golpista convicto à frente do Ministério da Defesa. Embora essa quantia seja mais do que suficiente para que ele sustente uma família diferente em cada região do país, o ministro ainda tentou arranjar um carguinho com salário de 13 mil para a filha Isabel na Agência Nacional de Saúde. O diretor do órgão, Rodrigo Aguiar, refutou o suposto nepotismo e disse que todas as indicações na pasta são orientadas por requisitos técnicos e qualificação adequada. Claro, o Bolsonaro também disse que o governo dele seria técnico e no fim acabou com o Mário Frias, que não tem qualificação nem para ser ator de pegadinha do João Kleber, à frente da Secretaria de Comunicação. Confia. A história pegou tão mal que esse quadro técnico acabou por ter sua nomeação cancelada. Que bom que estamos diante de um governo que pode abrir mão de uma especialista da área da saúde no meio de uma pandemia, não é mesmo? Já o general Augusto Heleno finalmente deve estar vendo os cardápios só pelo lado direito, algo que ele não conseguia quando ganhava a miséria de 19 mil reais no exército. Compartilhe se você chorou. Atualmente, o ministro-chefe do GSI tem um olerite de nada menos que 107 mil reais mensais e ainda conta com a gratificação natalina. E não é aquela gratificação que nós recebemos da firma, que pode variar entre uma cesta com torrone, nozes e uva passas a uma bolsa térmica da Sadia com tender, pernil, chester e salame. A gratificação dele é de 15 mil, o suficiente para uma ceia com picanha wagyu e uísque Glenmorangie como única fonte de hidratação para todo mundo na festa. Já o vice-presidente general Mourão também acumula remunerações que ultrapassam 100 mil mensais. E o filho dele, que ganhou 2 promoções no Banco do Brasil desde 2019, por meritocracia, que fique claro, tira quase 40 mil. Isso me fez lembrar que o Fiuk reclamou durante sua participação no BBB que o Fábio Júnior já não dava mais mesada para ele participar de campeonatos de derrapada e comprar derby. O cantor e ator com 100% de aproveitamento zero em cada carreira deveria pensar seriamente em tentar ser adotado por algum militar brasileiro, porque aparentemente a vida nessas famílias tá mais tranquila do que em lares de cantores pop. Afinal, a mamata está garantida não só em vida, mas quando o pai morre também. O Ministério da Defesa, veja só, garantiu que pensionistas, parentes de militares mortos,
recebessem 19 bilhões de reais líquidos dos cofres do Estado brasileiro entre janeiro e dezembro do ano passado, enquanto que militares da reserva e reformados receberam mais 22 bilhões líquidos. O total é de cerca de 41 bilhões de reais, mas a gente só sabe disso agora porque houve muita pressão da sociedade civil, já que os militares queriam esconder essas informações. Os dados individualizados de pensionistas militares só foram publicados após o Tribunal de Contas da União acatar duas denúncias da agência Fiquem Sabendo, especializada no acesso à informação. Em janeiro de 2020, o governo havia publicado já os pagamentos de pensão a parentes de servidores civis, atendendo parcialmente a primeira denúncia da agência, que reiterou então a solicitação pela transparência dos pagamentos de pensão a parentes de militares também. Os números liberados abrangem o ano de 2020 e os 2 primeiros meses deste ano. Afinal, apesar de gostarem e defenderem esse estilo de vida, eles sabem que num país paupérrimo como o Brasil, as cifras são escandalosas. E existem casos ainda mais absurdos, como quando a pensionista é filha e viúva de militar ao mesmo tempo, o que pode gerar pensões acumuladas de até 70 mil por mês. Existem 2.500 casos assim no país e 315 casos de mulheres que, conscientes de que day trade é furada, se tornaram viúvas de 2 militares de alta patente na mesma encarnação. A norma que permite que filhas de militares continuem recebendo pensões vitalícias de seus pais falecidos, independentemente do seu estado civil, foi alterada em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Porém, o benefício não mudou para quem já recebia alguma pensão antes da mudança da regra. Para essas pessoas valeu o chamado direito adquirido. Mas essa vantagem também se estendeu aos militares que já contribuíam para a pensão militar até o fim de dezembro de 2020. Eles puderam optar por uma contribuição opcional de 1,5% para assegurar que depois de mortos, suas filhas pudessem seguir com um direito ao benefício vitalício. Ou seja, o direito adquirido seguiu valendo inclusive para os militares que sequer haviam se aposentado naquela ocasião. Um exemplo, veja só, é o caso da filha do presidente, Laura Bolsonaro, fraquejada hoje com 10 anos. Ela terá direito a uma pensão vitalícia do Exército após a morte do seu pai, que já afirmou, quando ainda era deputado federal, que paga o adicional para que ela tenha o benefício. Sendo assim, a nova norma só passou a valer de fato para aqueles que começaram a servir em 2001. Vale lembrar que os militares atuais e os futuros, assim como os servidores do judiciário, também estão sendo poupados da reforma administrativa enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso, que prevê mudanças de regras nas carreiras de servidores federais. De acordo com cálculos que o economista Daniel Duque, líder da área de inteligência técnica do Centro de Liderança Pública, 31 bilhões de reais seriam economizados com a inclusão das duas categorias. Mas sabe como é, né? Castas não entram nessa reforma. Quando questionado sobre privilégios previdenciários em relação aos demais brasileiros, os militares argumentam que os membros das Forças Armadas não se aposentam ao irem para a reserva, já que poderiam ser convocados caso necessário. Convocado para o quê? Para fazer churrasco no quartel porque nenhum recruta consegue acertar o ponto da carne? Você já imaginou Augusto Heleno e o Vilas Boas sendo convocado? Não dá, né, gente? Segundo eles, os valores que recebem ao longo da vida não podem nem ser chamados de aposentadoria ou salário, mas sim de soldo. As vantajosas pensões e gratificações recebidas, segundo eles explicam, é uma forma de reconhecimento pelo serviço prestado por pessoas que estão sempre se deslocando pelo Brasil, às vezes levando as famílias para os lugares mais remotos do país. Admiro o esforço pela desculpa esfarrapada, mas se eles conhecem o Brasil, devem saber também que por aqui isso continua sendo conhecido como mamata, ou senão eles não tentariam esconder. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Facebook, no Twitter, no Instagram, sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que a mamata tinha acabado, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.